Paz, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live, onde estaremos aprendendo mais um pouquinho da Palavra de Deus, amém? Eu gostaria, deixa eu colocar aqui, né? Semei o ministério. Vamos colocar aqui. Ops. Semeando. Paz, mãe, boa noite. Paz, Nai, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui mais uma noite, praticamente finalizando o livro de 2 Coríntios. Amanhã finalizamos o livro para honra e glória do Senhor. Então, hoje estaremos lendo o capítulo 12 de 2 Coríntios, aonde Paulo vai retratar aqui a força que brota da fraqueza, né? Diante das dificuldades dele, o quanto o Senhor se moveu em ajudá-lo perante essa situação. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença, eu louvo a ti, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pelo dia de hoje, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eis-me aqui, Senhor, para ser canal de bênção em tuas mãos, instrumentos vivos na plena dependência do teu cuidado, do teu amor, da tua graça, para ministrar a tua palavra, receber primeiramente para mim e também, Senhor, para ser transmissora daquilo que é a revelação da tua palavra, para que chegue aos nossos corações e sejamos edificados e fortalecidos em ti, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de ler então com você. Vamos lá? Aqui Paulo continua dizendo, né? Porque tudo aqui de Coríntios é o próprio apóstolo que está escrevendo. E diante disso, ele vai dando continuidade a tudo aquilo que ele já vem nos ensinando. Então, é um capítulo reforçando o outro, porque é uma carta após a outra, né? Aí aqui diz assim, ó, vocês me obrigam a falar desse modo, faço isso contra a minha vontade, que o apóstolo Paulo está explicando para a igreja de Corinto. Daí ele diz assim, ó, mas agora que estamos no assunto, posso tratar da questão das visões e revelações que Deus me deu. Por exemplo, eu conheço um homem que há 14 anos ele foi tomado por Cristo e levado em êxtase espiritual aos céus. Nem sei se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo. Só Deus sabe, sei também que esse homem foi levado ao paraíso. De novo, se no corpo ou fora dele, não sei. Deus sabe. Lá ele ouviu palavras indivisíveis, mas foi proibido de contar o que ouviu. Esse é o homem a respeito de quem quero falar, mas não vou dizer nenhuma palavra a meu respeito, exceto o que foi humilhação. Se eu tivesse disposição para contar vantagem, talvez pudesse fazê-lo sem parecer ridículo, e não estaria falando com a verdade, mas vou poupar vocês. Quero que vocês continuem a me imaginar como tolo que vocês pensariam que eu sou se me encontrasse na rua ou me ouvissem falar. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom e pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes e ele me disse: minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa. Em outras versões, você conhece aquela frase que diz assim, Paulo, a minha graça te basta. E aqui ele coloca, minha força brota na sua fraqueza. Assim que eu vi isso, achei melhor me resignar.
Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, contudo, o que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposições, problemas, simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele contou inicialmente sobre as revelações de outras pessoas, as quais ele havia recebido. Aí ele cita esse homem, né? Que ele não sabe se foi tomado na carne ou não, pelo Espírito ali, se foi ou não foi, né? E que o homem foi proibido de falar a respeito daquilo que foi a revelação de Deus, mas ele fala da revelação que entra aqui para a vida dele, né? Aí ele fala que ele não se importa das pessoas terem ele como um tolo, porque ele conhece aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está defendendo, a maneira como ele se propõe a anunciar o evangelho. E aí ele fala, né, que dentro de tudo isso que ele está fazendo, da anunciação do evangelho, em outras versões fala que Paulo tinha um espinho na carne, né? E aí ele pediu para Deus por 3 vezes para o Senhor tirar esse espinho da carne dele, que era: Senhor, me cura, me liberta. A Bíblia não cita qual é essa fraqueza de Paulo, mas nessa fraqueza dele, ele descobriu o quê? Deus responde para ele: Paulo, a minha graça te basta, é tudo que você precisa. Minha força, ela brota na sua fraqueza. Então, o que Deus está dizendo assim? Ó, aquilo que você diz que você é incapaz, eu te fortaleço para você conseguir, porque eu sou aquele que te capacita, né? Então, por mais fraco que estejamos, por mais fraquezas que nós temos ou limitações, Paulo está dizendo aqui que dentro dele aceitar essa limitação dele, os abusos, acidentes, oposições, problemas, isso fazia com que ele se sentisse fortalecido por Deus. O Paulo não pode, mas Deus em mim me fortalece a ponto de conseguir executar isso. Então isso é muito interessante, porque o Senhor traz isso para a nossa realidade hoje, né? Então, eu tenho certa limitação, você tem certa limitação, mas dentro dessa limitação, nos fortaleceremos em Deus para conseguirmos vencer, né? Então, não é o fato de você ter uma limitação que isso é um problema que fala, meu Deus, e agora, né? Então, se a gente for colocar isso, vamos citar aqui como uma limitação física, né? Eu já vi, inclusive, é um palestrante famoso na internet, ele não tem os 2 braços e as 2 pernas, mas isso não o impediu de vencer e romper diante dessa limitação. Pelo contrário, ele usou essa limitação, se fortaleceu em Deus ali, né? Eu já vi algumas citações dele, ministrações, para ele romper. Então, porque eu não tenho braço, não tenho perna e não posso fazer. Não, pelo contrário, ele se utilizou da fraqueza para romper diante da limitação que o acompanhava. Então, isso é comigo e com você. Em Deus podemos todas as coisas. E aí aqui ele diz assim, ó: assim que eu vi isso, achei melhor me resignar, desistir de ficar pensando, né, aqui na limitação, e comecei o quê? Apreciar o dom, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Daí ele coloca aqui, continuando a história: muito bem, vocês conseguiram, continuo aqui agindo como um tolo, né? Mas a culpa não é toda minha, vocês me fizeram agir assim. Vocês é que deveriam ter falado bem de mim e me recomendado, em vez de eu fazê-lo, pois sabem por experiência própria que, embora eu não seja ninguém, ou seja um nada, não posso ser relegado à 2ª classe comparado com aquelas celebridades apóstolas que vocês bem conhecem. Então, o que Paulo estava dizendo assim? Que por um momento ele gostaria de parecer tolo a ser comparado com essas celebridades apóstolas, né, apostólicas que estavam tentando ali enganar a igreja de Corinto, né? Daí ele fala assim, ó: todos os sinais que marcam o apostolado verdadeiro eram evidentes quando eu estava com vocês, em tempos bons
e tempos maus. E aí ele continua: sinais de milagres, sinais de maravilhas, sinais de poder. Vocês receberam menos de mim ou de Deus que das outras igrejas? A única coisa que vocês receberam menos de mim foi a responsabilidade com o meu sustento. Pois bem, sinto muito, perdoe-me por despojar vocês. Então, aqui no capítulo 11, Paulo estava dizendo que ele não era sustentado pela igreja, mas ele poderia ter feito, porque talvez a igreja, pelo fato de não ter tido esse comprometimento em ele discipular ali os irmãos, eles pensavam que Paulo não tinha tanto valor assim, porque Paulo fazia ali de bom coração, sem agregar custo algum para a igreja, né? Aí aqui ele diz assim: tudo está preparado agora para a minha terceira visita a vocês, mas não se preocupem com isso, vocês não precisam se sacrificar. Não serei um peso para vocês dessa vez, mais do que fui em outras visitas, ou seja, eu vou continuar me bancando, vou continuar visitando vocês sem custo algum de vocês. Porém, Paulo não queria dar esse peso ali para a igreja de Corinto. E aí ele fala assim: eu não tenho interesse no que vocês têm, só em vocês. Os filhos não têm de se preocupar com os pais, é os pais que devem se preocupar com os filhos. Eu ficaria feliz em esvaziar os bolsos ou até mesmo em hipotecar minha vida para o bem de vocês. Assim, porque quanto mais amo vocês, menos eu sou amado. Então Paulo, tudo que ele estava fazendo ali na igreja de Corinto, nada mais era do que doar a própria vida dele, por amor àquele povo, por amor àquela igreja, né? E quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas, por amor à obra de Deus, ao chamado de Deus, elas renunciam, né, os seus modos ali de vida para poder ajudar o outro, né? Então Paulo estava dizendo que quanto mais ele amava a igreja de Coríntios, né, mais eles talvez eram resistentes. Não sei, né? Aqui é uma pergunta que ele faz. Aí ele diz assim, ó: não pense que estou aqui me defendendo perante vocês. Vocês não são júris. Deus, revelado em Cristo, é o júri. E apresentamos perante ele nosso caso. É tudo que temos suportado e é com a intenção de não ficar no caminho de vocês nem atrapalhar seu crescimento. Então, o que Paulo estava dizendo assim? O fato de eu não depender, o fato de eu não exigir, o fato de eu fazer isso de coração porque eu quero, né? Porque eu amo vocês, não cabe vocês me julgar por conta disso, mas deixamos na mão de Deus. Mas ali também ele fala: jamais eu atrapalharia o crescimento espiritual de vocês. Daí ele fala assim: tenho receio, admito, de que quando for visitá-los, me desaponte com vocês e também os desaponte. A frustração mútua deixará tudo em cacos. Aí entre brigas, invejas, ânimos exaltados, partidarismo, palavras ofensivas, denúncias, gente nervosa e confusão generalizada. Não espero ser humilhado de novo por Deus quando estiver com vocês, para que não tenha de derramar lágrimas por uma multidão que insiste em permanecer nos velhos hábitos, nos velhos caminhos, pecando cada vez mais e se recusando a abandonar o lamaçal da maldade, do descontrole sexual e da indecência em que está mergulhado. Então, o que Paulo estava dizendo aqui? Que, na verdade, ele estava até receoso em visitá-los para não ter esse próprio confronto com eles. Por quê? Porque ali ele iria ser veementemente firme na palavra, ele estaria aqui lidando com pessoas invejosas, a pessoa que faz partido, né? Palavras ofensivas, denúncias, gente nervosa, confusão generalizada. Então ele fala assim: eu não sei se, por mais que eu queira visitá-los, não sei se vai ter o êxito exatamente daquilo que vocês esperam, ou até mesmo eu. Então Paulo aqui, ele estava se abrindo com a igreja, né? E aí, o que tiramos dessa lição do capítulo 12? Que assim, na primeira parte, nós devemos entender que as nossas limitações, quando levadas ao Pai, Ele nos fortalece para rompermos em relação a isso.
e saber que tudo que fazemos dentro de levar o evangelho, dentro de levar ali a palavra, é justamente para a glória de Deus, né? Porque Paulo, ele não tinha nenhum proveito, ele falava assim, eu não quero ser peso para a igreja, eu simplesmente amo vocês, por isso eu estou disposto a levar a verdade, por isso eu estou disposto a caminhar orientando vocês dentro daquilo que é o padrão de Deus e não o padrão do mundo, ou dos falsos profetas, ou dessas celebridades apostólicas, né? Então, diante de tudo isso, é importante aqui a questão do posicionamento. Então, Paulo estava se posicionando diante da igreja de Coríntios, né? E aqui a gente traz então para a nossa realidade hoje, né? Quando devemos nos posicionar, em que devemos ficar firmados para de fato saber que aquilo que estamos fazendo está agradando a Deus e não ao homem. A gente pode ser julgado pelo homem, né? Mas aqui ele está dizendo, não cabe a vocês serem júris da minha vida, porque o único que é digno, né, é Deus, que é Cristo em Jesus, né? Aqui, ó, diz assim, ó, Deus revelado em Cristo é o júri. Então, eu e você devemos fazer aquilo que o Senhor nos pede diante de uma consciência tranquila, diante de um posicionamento, diante do amor, para levar aquilo que é a palavra de Deus, né? Não importa se A, B, C, D ou faz diferente. O que importa é que você está levando a palavra dentro da verdade da palavra, dentro da verdade daquilo que Jesus ensina. Amém? Então vamos orar? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de colocar alguma coisa? E aí? Podem escrever aqui nos comentários. E amanhã, lembrando que pela manhã eu oro o capítulo 13 e à tarde eu encerro e aí finalizamos então o livro de 1 Coríntios e agora 2 Coríntios. Amém? Vamos orar então? Paizinho querido, muito obrigada, Pai, por este momento. Muito obrigada, Pai, porque o apóstolo Paulo nos deixa bem claro aqui que as nossas limitações, quando levadas a Ti, o Senhor nos fortalece a ponto, Senhor, de fazer com que essas limitações sejam superadas, porque daí ofereceremos a Ti a nossa fraqueza e dentro da nossa fraqueza é o Senhor que nos torna forte. Então, Pai, tudo aquilo que precisamos de Ti no sentido de rompermos, de saber que há limitações, de saber, Pai, que há uma fragilidade humana, porque Paulo tinha esse espinho na carne, Paulo tinha essa limitação e ele te pediu por 3 vezes e o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, que a tua graça, que o teu amor nos baste e possamos ser aperfeiçoados dentro das nossas fraquezas e limitações no processo que o Senhor tem para cada um de nós dentro do teu propósito. Aqui, Pai, Paulo também retrata a igreja de Corinto, que tudo que ele fazia por aquela igreja era por amor, não querendo ser peso a eles, mas ele estava firmado no compromisso dele ser fiel, levando a tua palavra e ali sendo bem claro e posicionado, Pai, diante do que a igreja, né, de Corinto ali queria permanecer de forma errada, mas que Paulo estava firmado na palavra e ele não titubeava. O que é certo, o que é errado, o que é sim, o que é não, não tinha meio termo, até porque a tua palavra nos ensina, Deus, que contigo é sim, não. Fora disso é procedência maligna. Então que possamos caminhar firmados igual Paulo. O que é certo, o que é errado, independente de quem seja, independente de quem faça, Pai. Seja para benefício próprio ou benefício do outro. O que é certo, o que é errado, e devemos nos posicionar assim diante daquilo que a tua palavra nos ensina. Assim eu te louvo, assim eu te bendigo e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Então, que você possa refletir um pouquinho sobre tudo isso, lembrar que a sua fragilidade, quando levada aos pés da cruz, o Senhor te fortalece naquilo para você romper mediante a isso, porque a graça de Deus nos basta e tudo que fazermos por amor, comprometidos com a verdade e independente do que o outro espera ou não, seguir aquilo que a palavra de Deus diz.
Amém? Então amanhã estaremos 10 horas da manhã aqui em oração. Amanhã finaliza 2 Coríntios, que é o capítulo 13. E à tarde eu explico. E aí na segunda-feira eu vou estar orando, né? Para o Senhor estar mostrando qual é o livro que estudaremos na próxima semana. Amém? Então Deus abençoe você. Lembre-se de curtir, compartilhar, deixar o seu like. Eu deixei... Não sei nem se eu deixei o Pix fixado, acho que eu acabei nem deixando o Pix fixado, né? Nem coloquei aqui o semeando para frutificar. Mas de qualquer forma, acho que eu acabei colocando agora. Se você sentir no seu coração de abençoar e ofertar minha vida, Deus também te retribua. Faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Não se sinta obrigado, né? Porque a oferta é dada diante daquilo que Deus coloca no nosso coração. É a semente que semeamos na vida do outro. Ninguém é obrigado. Amém? Então que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.